Olá! Hoje eu vou atender o pedido dos seguidores que solicitaram a indicação de referências bibliográficas. Vamos ver? O que se aprende em livros, né? Para a maioria das pessoas, o primeiro contato com a Wicca, com a bruxaria, não ocorre num ambiente familiar wicano, né? A grande parte das pessoas vai ter o primeiro contato pela internet, por filmes, por vídeos, e é comum que a atração inicial pelos aspectos mais visuais e os efeitos, né? Sem a devida atenção aos fundamentos religiosos e a seriedade das práticas envolvidas, né? É muito importante que as pessoas entendam que as práticas não são inofensivas. Você não está lidando com a espiritualidade sem consequências. Não existe você lidar com a espiritualidade sem comprometimento. E disso, às vezes, as pessoas acabam se envolvendo de uma forma involuntária, digamos assim, né? Então, assim, eu sempre recomendo que a pessoa comece com a leitura, né? Sempre buscar uma informação aprofundada antes de se aventurar em rituais, invocações, feitiços. Você não sabe com o que você está lidando e não sabe se você dá conta daquilo que você está lidando, né? Existe, além de tudo, né, dentro da internet, muita informação e também muita desinformação. As pessoas, elas não têm critério nem ética para difundir as informações e nessa área não existe um crivo, né, alguma coisa que vai dar um limite, né, porque é aquela coisa, não é uma informação oficial e olha, a gente vive numa época que mesmo as questões bem oficiais estão sendo questionadas, né, vide terra plana, né? Mas assim, ainda assim, quer dizer, no que tange a questão da espiritualidade, como é muito subjetiva, as pessoas não têm assim, as pessoas vêm de religiões em que a atuação do fiel é muito só passiva, né? Praticamente só assistir à missa, só participar das atividades, contribuir e só, né? Ler um pouquinho, mas assim, as pessoas não estão muito entendendo, não existe aquilo que a gente fala que a bruxaria, você é um estilo de vida, você não está só aprendendo, só replicando experiências. Então, eu sempre tenho assim, existe disponibilidade de informação, sim. Existe um interesse crescente do público, mesmo porque as religiões originais hoje em dia elas não estão atendendo às necessidades das pessoas, né? Por exemplo, a quantidade de pessoas com questões, problemas mentais, depressão, porque não está suprindo, né? A própria psicologia já foi uma tentativa de trazer de tirar do âmbito religioso a questão da orientação, do aconselhamento, para trazer para uma coisa mais teoricamente científica, mas que também aí ficou demais para um outro lado, né? Então, assim, quando existe interesse, existe também as pessoas que vão ser oportunistas e vão querer também aproveitar e fazer. Como existe um monte de informação, para muita gente é só coletar aquelas informações, organizar mais ou menos, sem critério, sem respaldo, sem a pessoa ter realmente uma repertório e nem curadoria para poder lidar com aquelas informações. Então, aquilo é jogado e as pessoas escrevem livros. Livros, hoje em dia, está muito fácil. Hoje em dia, antigamente, a pessoa precisava realmente ter qualidade de escrita, ter qualidade de informação, às vezes já ter um certo renome no meio, né? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa consegue, mesmo porque as editoras conseguem imprimir tiragens pequenas, então dá para fazer livros belíssimos. Gente, eu já comprei livro por belíssimas encadernações e a gente vai olhar e é só para enfeite mesmo. Então assim, é fácil,
E tem aquelas informações que estão presentes em todos os livros. Então é aquela coisa, aspectos históricos, quais são os sabás, quais são as divindades, o que lua cheia, lua nova, esse tipo de informação você encontra em qualquer livro. Mas eu acho recomendável que quem já está interessado autenticamente, porque assim, também tem a qualidade do leitor, né? Mas quando a pessoa está realmente buscando alguma coisa e ela está querendo ter uma informação de qualidade, que ela busque também escritores que dedicaram a vida ao assunto, né? Eu tenho alguns escritores que eu ponho minha mão no fogo, que eu gosto de indicar, que são escritores que não são só estudiosos, porque também tem isso, né? Tem aqueles autores que eles são estudiosos e que eles vão replicando todo o arsenal de informações que eles tiveram. Então, sim, porque fulanos acham que é isso, beltranos acham que é aquilo, e é assim, e não sei o que lá. Ele não tem uma bagagem própria para poder falar assim, não, mas a minha experiência pessoal, nada disso tá... Não tem, né? Então, são replicadores de informação que... É aquela coisa, é cultura. E sim, num primeiro momento, quando você vem de outras religiões e você ainda não sabe nada, esse tipo de informação é repertório, é válido. Você pode conhecer a história da bruxaria, ver vários volumes sobre a história da bruxaria, ler vários volumes sobre a história dos celtas, da magia na Europa é conhecimento, né? E nesse vídeo a gente está falando um pouco dessa questão do conhecimento e eu também quero abordar o que eu entendo sobre isso, tá? Mas então, como eu estava falando, eu tenho alguns autores queridinhos, né? E eu gosto de ressaltar, por exemplo, Laurie Cabot. Laurie Cabot, ela é precursora da bruxaria nos Estados Unidos. Ela tem o livro famoso dela, O Poder da Bruxa, né, que ainda bem que está sendo reeditado. Tem o livro de Feitiços e Encantamentos, O Despertar da Bruxa em Cada Mulher. São livros que é uma pessoa que viveu a bruxaria. É uma pessoa que foi precursora. Ela é considerada a bruxa de Salem não sei por quantos anos. Ela já tem mais de 90 anos, ela continua ensinando. Ela já foi investigadora de crimes junto à polícia, ela já atuou em filmes como bruxa, ela criou movimentos em rádios para legalização e reconhecimento da bruxaria como religião. Então, hoje, por exemplo, um soldado que morre na guerra, ele tem o direito de ter, em vez de uma cruz, um pentagrama no túmulo, a assessoria em hospitais, como a gente tem quando a gente quer chamar, sei lá, extrema-unção para um padre, alguma coisa assim. Existe nos Estados Unidos tanto para a cultura indígena quanto na questão da bruxaria. Você pode entrar no hospital e ter uma salinha, uma capelinha ecumênica em que você vai poder atuar como bruxa, acessando a parte de cura da bruxaria, né? Tudo isso foi ela. Então ela tem uma história dentro da bruxaria. E ela ficou um pouco afastada durante alguns anos, e nisso um seguidor dela, o Christopher Penczak, que para mim é assim, um dos escritores dentro da bruxaria mais cultos que tem. Ele tem mais de 30 livros, pelo menos do que eu tenho é mais de 30 mesmo. Ele é extremamente culto. Os livros dele têm uma grande vantagem, porque ele tem uma ampla bibliografia que ele indica no final dos livros. Então a gente também pode ir atrás de fontes para aprofundar temas que ele vai abordando nos livros. Ele tem uma escrita muito fluida. Aliás, é uma coisa interessante, a gente que assistiu a aula dele, a gente percebe como deve ter sido fácil para ele escrever os livros, porque ele tem um pensamento que, sabe, que não gagueja, que não, que não para pensar, não procura palavras. A ideia dele, ele vai falando como se estivesse lendo. Você fala assim, gente, esse cara tem um raciocínio que ele é tão límpido que é como se já tivesse todo o planejamento, tudo decorado, e aí ele solta. É muito impressionante, e os livros dele denotam
essa fluidez dele de pensamento e de ideias e como ele consegue manejar a informação. Então, são livros muito bons. No Brasil, tem poucos traduzidos, né? Eu recomendo em primeiro lugar o Templo Interior da Bruxaria, que na verdade é o primeiro volume de uma série, né, do Templo da Bruxaria. Os Portais da Bruxaria, tem a Magia do Reiki, a Magia do Dinheiro, eu acho que tem a Magia do Amor também, tem, eu acho que em português só tem esses. Mas é assim, se você está com vontade de gastar dinheiro em livro, compra os livros dele, tá? Se você tiver um mínimo de fluência em inglês, e eu falo assim, gente, hoje não precisa saber inglês. Você tem Kindle, seleciona e traduz, sabe? Foi-se o tempo em que você ficava lá traduzindo, pegando palavras no dicionário que você não estava entendendo, buscar. Hoje é uma maravilha, né? Então, assim, não vai perder, não vai gastar dinheiro com livro porcaria, porque é português e o outro é inglês, tá? Se tiver um mínimo de conhecimento em inglês, vai atrás desses livros, porque a diferença é muito grande. Tem uma outra bruxa que eu adoro ela, que é a Starhawk. A Starhawk também é uma clássica, né? Ela é uma bruxa ativista, ecologista e feminista. A feminista e ecologista, ativista punk mesmo, sabe? Chegou a ser presa por participar de manifestações contra usinas nucleares em território indígena. Ela é aquelas que vai para coisa mesmo, né? E tem uma perspectiva que eu acho fundamental, porque assim, quando a gente fala, vou desenvolver o meu poder como bruxa, existe assim, aquele pessoal que na verdade tá querendo o quê? Arranjar namorado, atrair dinheiro, ter alguma técnica de cura para você, se tiver algum problema de saúde ou ajudar alguém, e fazer alguma coisa assim, o estético, de alguma coisa mais, sempre no âmbito muito pessoal. Só que o que as pessoas não entendem é que quando você vai acessando níveis mais profundos de poder, você está acessando também níveis mais profundos de consciência. E esses níveis, eles têm um âmbito de atuação mais amplo. Então, quando você vai na bruxaria, é muito importante a questão de você, quando você quer combater, superar, lidar com alguma questão, é muito importante que você tenha noção do começo da coisa, o princípio, onde tudo começou. Quando você tem essa noção, você vai atacar o problema na raiz. Em vez de ficar lutando, que nem a gente fala, né? O cachorro que está mordendo o pau, em vez de morder quem tá batendo. Você vai entendendo onde está o começo dessa questão. E nisso você é mais econômica e mais eficiente, né? E a Starhawk, ela coloca muito o contexto social, né? A questão do feminismo, a questão do patriarcado, da questão do capitalismo. E eu também recomendo, seguindo essa linha de raciocínio, né, a Silvia Federici, que ela é autora de Caliban a Bruxa, né, que é uma historiadora, em tese não é uma bruxa, né, mas ela coloca a questão das perseguições da Inquisição, né, em relação às mulheres, e que ela coloca como não necessariamente fossem bruxas de verdade, mas ela coloca depois, no fim do livro, que eu acho muito bonito da parte dela, como esse renascimento, esse resgate da bruxaria, que começou dos anos 50 para frente, ajudou as mulheres que estavam vindo de religiões patriarcais a validar aquilo que elas estavam lutando, porque elas não encontravam respaldo na religião delas. Aliás, muito pelo contrário, né? A religião reforçava que elas tinham que ser submissas, que o homem que manda e tudo. Então, como foi importante para o feminismo a base filosófica que a bruxaria trouxe, né? Então, eu acho crucial, né, que as pessoas que sejam
estejam buscando a bruxaria, entendam também essa questão a finalidade da bruxaria num contexto social. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências, as expectativas, né, as consequências da prática, né? Embora seja fundamental você selecionar as fontes de informação, é igualmente importante considerar as expectativas de quem está buscando essa informação. Tem quem procura a bruxaria para se tornar uma bruxa, que nem eu falei, buscar prosperidade, realização afetiva, questão de proteção, defesa, e isso é o que 100% quase da internet aborda. Para esses, eu falo o seguinte, primeiro, os livros, eles têm a coletânea de feitiços, de magias, de simpatias, de não sei o quê, mas isso não é o virar bruxa, tá, gente? Por quê? Porque você não tá... Você performar um ritual, um feitiço, você pode ter a sorte de que aquilo funcione em função de que exista uma força pela repetição daquele padrão. Do mesmo jeito que São Longuinho. Tá, então é aquela coisa, todo mundo faz e dá os 3 pulinhos, então de repente fazendo aquele feitiço para todo mundo vai funcionar pelo menos um pouco. Mas isso não se torna uma bruxa. Uma coisa importante é o que não se aprende nos livros, né? Você não se torna uma bruxa só pelos livros, porque o processo de se tornar uma bruxa não é meramente intelectual. Existe um processo de desenvolvimento interno, de tomada de consciência, que é individual, que é individual porque cada um tem dons, talentos, o próprio processo de cada um é diferente, tem o tempo de cada um. É como se fosse assim, existe um poder e existe o nível que cada um está. Você só vai alcançar o poder aqui. Se você está lá no pé, você vai levar mais tempo. Tá, e às vezes não é nem uma questão de estar no pé ou não estar no pé, mas às vezes a pessoa emperra num determinado nível, né? Então, sim, existe essa questão. Vem cá, vem. Existe essa questão de você dizer assim, tá? O livro é para você se preparar para a bruxaria. Então, você vai ter o aprendizado, e eu não tenho problema nenhum de ficar indicando livros, tá, gente? Tenho uma biblioteca extensíssima e posso recomendar tudo, porque eu sei que, assim, o livro, ele te prepara para você racionalmente saber que você está abandonando um tipo de universo para adotar um outro tipo de universo, e aí quando você toma a decisão, é uma decisão consciente de quem está falando assim, não, gente, eu realmente estou interessado nesse assunto e eu já estou entendendo mais ou menos no que eu estou entrando, então é por isso que eu estou entrando aqui. Mas, assim, o processo pode ser solitário, mas no solitário você vai ter os percalços desse labirinto de informações, que informa, mas também desinforma. E também não tem o respaldo, o suporte para experiências que você não tem referências com o seu em volta, o seu entorno não te dá parâmetros para essas experiências que você vai ter. Então é aquela coisa, ouvir vozes. Você fala isso para um psiquiatra, ele vai te internar. Vi coisas. O pessoal vai achar que você está usando droga, enfim. Mas por outro lado, assim, você pode ter também uma orientação. E aí o processo é mais fácil, porque você está tendo uma orientação de quem alcançou aquele ponto que você está desenvolvendo. E, além de tudo, também existe a outra questão, que não é só o poder que você está desenvolvendo quando você está se tornando uma bruxa. Você está desenvolvendo consciência e você está desenvolvendo... Bruxa para ser uma sábia. Então, você tem que estar tendo um processo evolutivo no seu processo de se tornar uma bruxa. Fica por aqui esses livros, né, que eu considero assim os primeiros. E vamos ver se vocês gostarem, a gente aborda coisas mais detalhadas, tá certo? Gostaram? Deixem seu like, façam algum comentário e sugestões de pauta também, que são sempre bem-vindas, tá certo? Até semana!